Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando de pontos de acupuntura? Então, bora lá! Hoje trago para a gente debater, para a gente conversar um pouquinho o ponto R7, o sétimo ponto do canal, no canal principal do rim. Então, o sétimo ponto do canal principal do rim é o que temos de interessante nesse ponto, qual a característica desse ponto. Então, primeira visão, primeira lembrança é o quarto ponto, né, do canal do rim, o quarto ponto de transporte do canal do rim. E aí, como é um órgão IN, o quarto ponto corresponde ali ao movimento metal. Então temos a característica do metal dentro da água. E aí lembramos, né, que o metal é a mãe da água, portanto, acaba sendo aí o que se chama de ponto fixo de tonificação do rim, do canal do rim. Onde está esse ponto? Facinho de localizar, né? Encontramos esses dias atrás o R3, o ponto fonte do rim, localizamos baço 6, né, o ponto de reunião dos três rim da perna, e aí para encontrar R7, a gente vai se basear na localização de baço 6 e de R3. Se vou a partir de R3, subo 2 tsum na mesma reta, né? Então, o ponto R3 está localizado ali logo atrás do maléolo interno, né? Entre o tendão e o maléolo. O ponto R7 está 2 tsum acima, anterior ao tendão. Então, se eu pego o baço 6, vou ter que descer um tsum, ir um tsum em direção ao pé e um tsum posterior para chegar ali na borda do tendão, à frente do tendão. Então, facinho de localizar, o povo costuma ter medo, né, porque está ali próximo ao tendão, e aí só localizar o tendão e furar ou inserir a agulha à frente do tendão e não no tendão, acabou o problema. Tá? E quais as características ou para que o funcionamento segundo o Sionô? Então ele diz ali que R7 nutre o yin e tonifica o rim, nutre a medula e o cérebro, fortalece os tendões, gera líquidos orgânicos, tonifica yang e ti do rim, relaxa os tendões e libera os colaterais. Então vamos lá pensar o porquê que esse ponto faz isso. Se o ponto R7 é o ponto fixo de tonificação, ou é aquele ponto que vai dar mais potência à água por estar fortalecendo a mãe da água, né, por estar fortalecendo o movimento metal dentro da água, formaremos mais do elemento água. Portanto, todo o rim, toda a água vai ser beneficiada. Então, nós temos ali a característica de melhorar o yin e o yang do rim. Por isso que ele pode nutrir medula, por isso ele pode nutrir cérebro, né? Ele vai gerar a possibilidade de formação do rim. E a medula, o cérebro, que é o mar das medulas, é o tecido, é um dos líquidos, é uma das características do rim. E o rim é a água do corpo, portanto, beneficiar a água também promoverá a formação de líquidos, não líquidos, né? Que nem tá aí com G. Então, fora o erro gramatical, né? Vai formar os líquidos orgânicos porque é a água. E aí a mesma coisa, se fortaleço a água é a mãe da madeira. O tendão é o tecido da madeira. Portanto, se beneficio a água, ao mesmo tempo, automaticamente estou beneficiando a madeira, porque estou nutrindo a mãe da madeira. E aí, posso melhorar tendões, fortalecer tendões, e aí a característica de novo, né? Relaxa tendões e libera colaterais, principalmente do rim, principalmente no trajeto do rim. Tá? Então, veem que todas essas funções têm um porquê, não é simplesmente, ele faz isso, ele faz isso porque ele é, né? Porque ele é assim, ele tem determinadas características. E aí, quando a gente vai lá para o direto ao ponto, para o Lima, ele já é bem mais simples, bem mais direto. Então, ele fala ali, tonifica o yang do rim, fortalece a lombar, drena a umidade, frio ou calor.
né? Seja umidade frio, seja umidade calor. E regula a transpiração. Então ele traz aqui mais características para o yang do rim. Então, fortalecer lombar, a lombar é o local de representação do rim. Se eu fortaleço o rim, eu também fortaleço a lombar. Também fortaleço os ossos, também fortaleço a medula. E aí, quando ele fala aqui de drenar umidade, eu diria que não é muito bem a característica desse ponto, não é muito bem a característica do rim. Mas aquelas umidades que estão para baixo, aquelas umidades que estão afetando a água, afetando o rim, afetando a bexiga, podem ter aí um benefício porque eu vou melhorar o yang do rim. Então, se eu vou melhorar o yang do rim, eu permito que a função do rim aconteça melhor. E aí o rim gere, né, todos os líquidos do corpo, na questão da liberação, na questão da transformação. E aí lembra, né, eu dependo do baço para promover, para que aconteça essa transformação. Então, aqui nesse caso, eu diria para juntarmos R7 com baço 6, R7 com baço 9, que vamos ver no próximo vídeo, ou com algum outro ponto de baço para fortalecer essa função de transformação, de liberação das umidades. Quanto a regular transpiração, eu diria que é por conta do fortalecimento do yang, né? E aí eu lembro que o Qi defensivo, aquele Qi que está por fora, também tem uma certa relação com o rim, porque eu dependo do armazém do Yang para poder fazer o Yang acontecer no corpo. Então, a característica de R7 básica, ponto de fortalecimento do rim, tanto Yin quanto Yang. Eu diria para considerar mais o potencial de fortalecimento do Yang que o R7 possui. Então, combinamos R3 com R7 para potencializar o Yang do rim e R3 com R6 para potencializar o Yin do rim. Então, lembre-se aí de outras características também, né, das relações alto e baixo. Então, eu tenho R7 ali, mais ou menos na região de C4, C5, né, do coração, do canal de coração na mão. Temos a relação ali do rim com a bexiga no interno e externo. Lembra também que o rim tem relação com o pulmão, que o rim tem relação com o fígado, que o rim tem relação com o baço, né? Quais as características do elemento água, qual é a fisiologia do rim. Então, esse ponto, o R7, pode promover um trabalho que vai ainda muito além do que somente esses que comentamos, por conta das relações que ele possui. Legal? Beleza? Então, mais um pontinho aí para vocês, mais um debate de características de pontos de acupuntura. Hoje com R7, semana que vem com baço 9. Fiquem com Deus e até lá!